Aruanda, ei camara, vem de peito do peito essa chama que acende, meu corpo inteiro não pode parar. Eu sou mandingueiro de lá da Bahia, axé capoeira, salve abadá. Aruanda, ei, Aruanda, ei, Aruanda, Aruanda, ei camara. Oxalá que me guie por todos os caminhos, não deixe na roda a febre voltar. Sou vento que sopra, eu sou capoeira, a luta de um povo pra se libertar. Burubuê, boxixé, qual é, bé? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Lá de lei, é capoeira, a gente joga as pernas pro alto, né, babá? Joga as pernas pro alto, tenta fazer alguma coisa aí. Boa noite, comunidade, estão falando de onde? De onda? Tá frio aí, tá calor? De onde vocês estão? Começando assim, né? Boa, boa. Vamos lá, Bé, comunidade. Deixa eu empurrar essas paradas que tá aqui tudo aqui, ó. Peraí. Pam, melhorou. Aqui. Aí. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Vamos lá, boa noite. Qual é? Bahia, lógico. E a Camila ali, Bahia. Boa noite, Bahia, Distrito Federal, Brasiliópolis, BH, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. São Paulo, Guarulhos, ó, aqui do lado. Pum, um pulo, tá aqui, hein? Vamos lá, comunidade. Hoje nós vamos falar ali um pouquinho sobre a divindade Exu e como é popular aqui também pra gente, né, sobre as entidades Exu, Pombogira, né, que é importante. O pessoal ainda tem um grande mistério sobre Exu, Pombogira e Exu Orixá, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, né? Então, vamos lá entendendo primeiramente ali a Exu como divindade, né? Existem alguns estudos que falam que o povo Yorubá veio lá do Kemet. Alguém sabe o que é Kemet? Kemet é o antigo Egito, tá? Pode colocar aqui. Então, quando fala que a cultura Yorubá ela tem uma influência do antigo Kemet, traz as divindades, a força da natureza como divindades, né? A força da natureza como divindades, exatamente, Antigo Egito. Então, a divindade Exu, aí vocês vão ver um processo de assimilação. A palavra Exu no Antigo Kemet significa movimento. A palavra Exu na nossa cultura é traduzido como a divindade do movimento. A palavra Exu, ela vai ser traduzida como espiral. Exu é traduzido como espiral. Também é traduzido como esfera. Deixa eu ver se tem alguma esfera aqui para pegar para vocês mostrar. Não tem uma esfera quando eu for fazer esse negócio aqui. Enfim, Exu é esfera, tá? A esfera também traz uma referência ao movimento. Estou procurando para ver se tem alguma esfera aqui, alguma bolinha. Não tem. Enfim. Exu como atividade do movimento. Exu como movimento esférico. Qual é o limite do movimento esférico? A gente, tem um negócio aqui que a gente consegue aqui, usar. Simbolizando aqui, Estão vendo aqui? Tá. Isso aqui não é uma esfera, tá? Aqui, Ele tem um limite de movimento. Então, se eu pegar ele e soltar, tem duas situações. Olha lá. Se eu jogar para frente, ele vai para frente. Se eu soltar ele aqui numa rampinha para lá, ele vai para lá. Caiu. Só para o que eu falei, Se eu empurrar ele para frente, ele não vai, Tá vendo? Significa que aqui tem um limite do movimento. Se a gente pegar um outro objeto, o quadrado, aqui, um quadrado. Se eu pegar o quadrado aqui, colocar ele aqui e empurrar, não vai. Então é um movimento limitado. A esfera traz essa filosofia. Uma ausência de limite para o movimento. E a não previsão desse limite. Eu costumo falar também pro pessoal que Exu é um pêndulo caótico. Alguém sabe o que é um pêndulo caótico? Procura na internet aí, tá? Pêndulo caótico. Exu é um pêndulo caótico. Aí vocês vão entender lá o pêndulo caótico. Você não consegue prever qual que é o próximo movimento. Você não consegue prever qual que é o próximo movimento. 1 bilhão de variáveis, probabilidades estatísticas, e você não consegue saber qual que é o próximo movimento. Exu é a divindade do movimento. Qual movimento? O bom movimento.
O movimento. O mau movimento? O movimento. Entende? Então, essa divindade, né, dentro da força da natureza, ela vibra numa sintonia neutra, com uma divindade do movimento, a aula da mentoria. Isso aí. Então, vibra com uma divindade do movimento. Qual movimento? Não sabemos. Movimento. Ponto. Como isso vai atingir, aferir sua vida? Ao cultuar a divindade do movimento e ao próprio movimento, que é a divindade Exu. E aí nós temos que entender que a partir do momento que nós cultuamos Exu como a divindade dos movimentos e das probabilidades estatísticas, nós cultuamos a forma de lidar com as variáveis da vida. Estão pegando aqui? O culto a Exu e alinhar o Exu, a divindade Exu, Orixá, ao seu Ori, traz a forma de lidar com as variáveis da vida. Exu é a variável. Ah, variável boa, não. Variável má, não. Exu é a variável. É a variável. O que acontece na sua vida? Como bom aconteceu? Responsa de Exu? Não, responsa nossa. A partir do momento que nós cultuamos a divindade do movimento, é para que esse movimento aconteça dentro do nosso ser. Nosso ser. Nós, como comunidade. Ok? Nós, enquanto indivíduo. Isso deve acontecer dentro do seu ser e transbordar. Então, exemplo, a pessoa vai lá e cultua ou se inicia na divindade Exu. O movimento externo, ele não vai ser diferente. O movimento interno é que vai diferenciar o externo. Estão conseguindo compreender? Exu como a divindade do movimento. O ato de cultuar Exu, saudar Exu todos os dias, é ser grato ao movimento. E conduzir, o seu Ori está em alinhamento com quais atitudes tomar, ações tomar, para que a sua vida, o seu dia, seja um dia próspero. Seja um dia, né, repleto de dádivas. Então falando sobre isso. Cultuar Exu, cultuar a divindade do movimento, em alinhamento com o seu Ori, é saber lidar com as variáveis da vida. Exu tem essa tradução, lembra? Os mais antigos aí, ó, quem é do candomblé mais antigo. Exu é esfera. Não é assim que falava? E a menina, né? E a Olga. Exu é esfera. Uma menininha, né? Exu é esfera. Por quê? A esfera não tem uma previsão ou um limite de movimento. Se você jogar ela pro alto, ela pode ir para qualquer lugar. Então, Exu vai ser traduzido de esfera, uma tradução como esfera, dentro dessa concepção metafórica. É a divindade do movimento. Estão conseguindo compreender até aqui? Estão comigo? Lembra? Taca fogo na live aí. Estão comigo? Taca fogo aí. Estão conseguindo compreender? Sim. Então, escreve aqui. Deixa aí nos comentários. Exu, esfera. Exu, esfera. Divindade do movimento. Esse é o pico principal. Bateu 90, vai salva. Então vamos lá, bateu 100, a gente salva. Então, Exu, esfera. Isso aí, Exu, esfera. Exu é esfera. Porque a esfera, ela não tem um limite de movimento. Você vai jogar ela para cima e onde ela cair, né, não tem um limite. Ela pode ir tanto para a direita ou para a esquerda, depende. Depende do solo, depende da força da gravidade da lua. Analisar as variáveis é quase uma missão impossível. Tá? Exu, esfera, divindade do movimento. Né? A esfera, ela não tem limite, né, no movimentar, a não ser de acordo com o cenário qual ela vive. Então vamos pensar assim, análise e analogia, tá? Você cultua no seu ser essa divindade que não tem o limite de movimento. Aí o que acontece? As pessoas às vezes entendem quem é Exu, entendem, muitas pessoas entendem ali quem é Exu, que é a divindade Exu, que é a divindade do movimento. Ah, legal, entendi, tá show, tá bonito. Ah, e agora? Como que faz? Como que o Exu vai movimentar minha vida? Externo? Não, é um interno. Como que você vai trabalhar com essa energia? Se você tem uma divindade que você cultua, que você fez do Exu dentro do seu ser, e ela é ilimitada ao movimento, como que fica o teu movimento dentro de uma caixa? O que adianta colocar uma esfera dentro de uma caixa? Muitas pessoas acontecem isso. Muitas pessoas fazem isso. Se inicia em Exu, a divindade lá, ausência de limite de movimento. Não tem. Esfera. Agora eu posso ir para qualquer lugar e lidar com todas as variáveis da vida. Coloca dentro de uma caixa. O que adianta?
O que muda? O que acontece? Pega uma esfera que não tem limite de movimento e enfia ela dentro de uma caixa. Qual a mudança que você vai ter na sua vida? Por que eu estou falando isso? Metáfora. Movimento de metáfora. O quê? O que acontece? É a ausência de entendimento sobre o seu ser. E a forma com que você vai pegar essa energia, essa potência e sair da porra da caixa. É uma analogia simples, mas é o que mais tem. Pessoas iniciadas em orixá, pessoas que fez a iniciação e não entendeu o orixá quando ela fez a iniciação, e essa potência, tudo aquilo lá, ela fica armazenada numa caixa. E essa pessoa espera uma vida diferente pós-iniciação. E aí tá a porra do erro, desculpa aqui, mas é o erro. É ficar esperando. Fica esperando o movimento. Eu tô me sentindo forte, tô me sentindo potente, mas colocou tudo isso dentro da caixa. A divindade do movimento, dentro da caixa. A potência esférica, sem limite de movimento, dentro da caixa. E aí? O que muda na vida do indivíduo? Não muda nada. Você só fez a ritualística e do Exu. Mas tá preso. E aí eu não tô falando isso sobre perdendo uma casa ou de uma caixa, sobre a sua casa física, mas a mentalidade. A mentalidade presa ainda dentro de uma caixa. Tem uma potência monstruosa, mas tá dentro da porra da casa, dentro de uma caixa, e não consegue sair. Por que essa pessoa ainda tá colocando essa energia dentro da caixa? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e não saber para onde ir e tá dirigindo ela no trânsito de São Paulo. Você não conhece o caminho. E para onde você vai com essa Ferrari? Não sei. Sei que eu vou. Eu tenho uma Ferrari, a vida é mais fácil para mim. Né? Então, pessoal, vamos entender esse conceito, né? É uma analogia apenas. Então, a pessoa se inicia em Exu. Por qual motivo? A iniciação, ela acontece em 2 fatores principais. A pessoa ela precisa expandir algo que já existe dentro do ser dela. Expansão de uma energia que já existe. Ou inserir uma energia que ela necessita para ter prosperidade na vida. Cumprir os seus objetivos. Expansão ou inserir. É assim que funciona a ritualística de iniciação. Vai iniciar em orixá. Para quê? Expansão de uma energia. Ou inserir uma energia que você necessita para conquistar as coisas prósperas, os seus objetivos da vida. Estão conseguindo capturar aqui? Estão comigo? Taca fogo aqui na live. Estão comigo? Taca fogo nos comentários aí, para eu entender que vocês estão comigo. Tá? Aí o que acontece? Vamos lá, exemplo hipotético. A criança, ela teve uma criação muito rígida, muito dogmática, muito fechada com os pais lá. Aí ela cresce um adulto incomunicável, antissocial. Você pergunta ali pra pessoa, quem é você? Não consegue falar, ela não consegue se comunicar. Aí, quando ela vai ao oráculo, o oráculo indica a pessoa fazer Idoshu, a iniciação de Exu, e cultuar a divindade de Exu. Por qual motivo? Necessita expandir algo ou introduzir a divindade do movimento da comunicação. E a comunicação nada mais é também que o movimento. A comunicação traz movimento. Divindade Exu. A comunicação traz movimento. Deu pra entender até aqui? Estão conseguindo compreender? Sim, tô vendo aqui, ó. Foguinho, boa. Taca fogo na live. Se conseguiu. Ou seja, acutar, né? Ou seja, acutar. Taca fogo aí. Pedra com fogo. Muito bom. Então, pessoal, Exu, divindade do movimento. Por que temos que iniciar em Exu? Inserir uma energia, ou qualquer divindade, tá? Não é só ir para Exu, não. Inserir uma energia ou expandir algo que já existe. Então a pessoa lá, dentro do exemplo hipotético que eu dei aqui, o que acontece com ela? Criação militar, criação adulto fechado, não consegue se comunicar, e ela necessita dessa comunicação para ter a prosperidade da vida dela. Ela fala que ela vai conquistar as coisas prósperas da vida através do ato de falar,
conversar. E ela deve cultuar o quê? A divindade Exu, que é a divindade da comunicação, a divindade do movimento. E ela vai saber qual movimento tomar e quais as variáveis, como lidar com as variáveis desse mesmo movimento. Por isso, ela vai lá e cultua a divindade Exu. Inicia, faz Idoshu, Exu, para que ela tenha maestria nesse movimento. Aí o exemplo que eu dei, a pessoa vai lá, teve essa criação muito rígida, iniciou em Exu. Aí ela, Exu, divindade do movimento, é ilimitado a esfera, né? Aí ela coloca essa esfera dentro da caixa. O que adianta? Nada. Foi o que a gente falou aqui. Pega essa potência, pum, coloca dentro da caixa. Ou, pior, pega essa potência, não coloca dentro da caixa e vai para qualquer canto. Não importa para onde vai. Se você for por um caminho bom, você escolher um caminho bom, você é muito próximo, você vai com muita potência com a divindade Exu. Se você não escolher o caminho, a variável vai te levar por um caminho não bom. Porque alguém escolheu para você. Se foi a vida, de forma direta, que ela escolheu para você, você tem que entender que no momento em que a vida se instalou no AIE, a morte também se instalou. Ponto. A partir do momento que a vida se instalou, a morte também se instalou. Então, todo e qualquer movimento vivo, ele tem a tendência ao Iku, a morte, transcender. Que não temos morte na nossa cultura. Mas todo movimento vivo, se você deixa pela linearidade, deixa a vida me levar, é morrer. A natureza, ela é naturalmente autodestrutiva. O ser humano é autodestrutivo. Se você... Hoje, olha que engraçado. Forma natural, deixa a vida me levar. Não vou comer, não vou beber. Precisa de um movimento. Você precisa se movimentar para estar vivo. O ato de comer, o ato de beber, no mínimo. Né? E aí temos que chegar em outra concepção de vida, hein? Aí o ato de comer e beber é o que te mantém vivo. Se você parar de comer e beber, qual que é o movimento natural da vida? A morte. Morrer. Ah, vou parar de comer. Só ficar bebendo água a vida toda. Não vai. O momento de Iku, a morte, ou de algum Iku, vai mais rápido. Deu para entender? Estão conseguindo compreender? Aí essa pessoa lá não sabe para onde vai. Ela vai potenciar qualquer caminho. E esse caminho, na maioria das vezes, não é um caminho bom. Então você tem que ter definido, você é o arquiteto do seu destino. Você é o arquiteto da sua vida. Não deposita isso, essa responsabilidade, não é peso. Responsabilidade na mão de outras pessoas. Na mão de Exu, da divindade, do cosmos, de Olodumare, na mão do seu babalaô, na mão do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Não faz isso. Você tem a responsabilidade de criar uma vida próspera, uma vida boa. Não é Exu. Exu é a potência. Então você estava, exemplo, empurrando um carro. Iniciou em Exu, você ganhou um motor. Você vai chegar onde você quer mais rápido. E se você não sabe onde quer? Onde quer ir? Ué, e agora? Vai para onde? Normalmente, um lugar não bom. Deu para entender? Potencializou. Por isso que nós cultuamos o que? Orumilaifa. Para saber, para ter autoconhecimento. O que adianta uma potência sem autoconhecimento? O que adianta uma potência, alguém que tem um talento, mas não tem comprometimento? Não tem compromisso. O que adianta o talentoso ser o compromisso de lapidar e treinar o talento? Deu para entender? Não tem como. É difícil assim. Tá? Então, até esse ponto aqui bateu 102 pessoas. Vou tirar o print aqui para vocês e aí eu deixo a live salva. O que adianta a pessoa se iniciou em Exu, iniciou lá em Orixá e ela não entende nada desse Orixá, não tem bisturoca nenhuma de nada e aí acabou. Volta lá pro mundo dela, prende Exu na caixinha, o movimento dela, ela não sabe para onde vai, tem uma potência dentro dela, não sabe para onde vai nem por que vai. Difícil, né? Não tem como. É muito difícil assim. Então, pessoal, deu para entender até aqui. Até aqui, o pessoal comemorando 100, né? Vai ficar salva a live, tá bom. Então, até aqui, deu para compreender a divindade, Orixá, Exu e o porquê cultuamos Exu? Sim ou não? Taca fogo aí. Sim ou não e taca fogo. Tem que tacar fogo na live, senão não tem graça. Tem que ter Iná. Iná.
Inamojubá, né? E o fogo é bem-vindo aqui. Axé, muito bom. Maria do Carmo, muito bom, muito bom, muito bom. Legal, saber que vocês estão comigo de fato. Eu falei hoje sobre lá na escola de Urubá. Eu falei assim, o tempo que está acontecendo aqui, ele chama agora. O amanhã é futuro. E o ontem é passado. Se você está agora pensando no passado ou imaginando o amanhã, você não recebe o presente de estar vivendo esse momento. Porque o ser humano está onde a sua mente está. Deu para entender? O ser humano está onde sua mente está. E se vocês não estiverem aqui na live, se vocês não estiverem nesse momento, aqui, agora, eu vou entregar vários conteúdos e vocês não recebem o presente. Não receberam o presente. Passado. Passou. Se você está hoje aqui com a cabeça no passado, você não está recebendo o presente. Se você está hoje aqui com a cabeça no futuro, você não está recebendo o presente. Você está no agora só. E aí é só agora. Tô agora aqui, mas tô pensando lá, como minha avó falava assim, na morte da bezerra, né? Não recebeu o presente. É só agora. Só agora, tudo é agora. E as pessoas, elas caem em um looping constante. E aí, né, agora um pouquinho só sobre Ori, só para expandir. Esse looping é muito perigoso. Teve um passado. Normalmente, a dor chama mais atenção do que o prazer. Então, o passado, normalmente, é doloroso. A ausência do agora, só está no momento, não recebe o presente. Futuro trágico. Futuro difícil. Futuro problemático. Porque a experiência do passado. Então, ela está vivendo o passado e planejando um futuro trágico. Ela nunca está no momento, ela nunca está recebendo o presente. Nunca está recebendo presente, ela nunca está no momento. Entende? Então isso acontece com a grande maioria das pessoas. Isso que eu não estou nem falando sobre a maestria emocional. Nós somos analfabetos emocionais. E aí é um outro contexto, não vou entrar aqui hoje não. Mas é muito importante. Tá ok? Então, a divindade Exu, deu para entender até aqui. Aí teve uma pergunta se Exu é anjo, né? Pessoal, Exu não é anjo. Anjo faz parte de uma organização, de um entendimento cultural que não é pertencente ao território iorubá. O que acontece em processos de assimilacionismo causa a deturpação da forma original que era a cultura. Então, problema. O problema é... né? O real problema, quando as pessoas pegam nesse contexto de assimilacionismo, é a deturpação da cultura. E aí o que isso acontece? A ausência de um conceito epistemológico. Mas para a pessoa branca isso não vai ser importante, mas para a pessoa preta isso deve ser importante. Então, não deturpa. Vamos lá. Deus não é Olodumare. Exu não é o diabo. É a tradução que era passado por diversas pessoas. Exu é o diabo. Desde a época de Samuel Adjai Coulter, que fez a tradução do idioma inglês para o idioma urubá. Ele fez a tradução de Exu como diabo, Aroni como demônio, fantasmas e assim vai. Que aí isso deturpou a cultura. Quando ela chega aqui na diáspora com esse processo de assimilacionismo, isso destrói, né, a configuração original da cultura. Nós não temos Deus na cultura iorubá. Se nós não temos diabo, não temos Deus. Aí o pessoal fica, que absurdo! Deus não existe, blasfemia. Deus não existe na cultura iorubá. Não existe na cultura iorubá. Travou aqui e voltou. Deus não existe na cultura iorubá. Deus é um entendimento que ao mesmo tempo ele vai ser laico ou universal, mas ele não é laico universal. Deu para entender? Ele não é universal. Ele é usado de forma muito vertente pelo cristianismo, para fazer referência à divindade deles lá, que é Jeová.
E aí é usado como Deus. E aí eu evito trazer o Olodumare como Deus. Deus faz parte de um processo... quando a gente lê lá o cristianismo e eles chamam Deus... da criação do mundo de uma forma. Olodumare tem outra forma. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Olodumare fez o Aie, a terra, o mundo, a vida, com a ajuda das divindades. Olodumare não é onipresente, onisciente, onipotente. Deus lá manda lá, segundo a Bíblia, não estou falando formas externas, tá? Éden e Eva, ponto. Lilith é outro rolê, tá? Éden e Eva. E aí quem tem o primeiro parto é o Éden, porque é o Éden que pare Eva, ponto. Deus lá dorme o Éden, e aí Éden tem o primeiro parto da história, o primeiro homem a parir pela costela. Entendeu? É outro contexto, outro rolê. Depois coloca Eva como um estado de submissão ao Adão. Coloca em estado de submissão ao Adão. Ela fala assim: maldita é a terra por tua causa, Adão. Agora você vai ter que trabalhar. E aí? Só trabalhar. Eva não. Eva, você foi desobediente. Gênesis 3:33, se eu não me engano. Procura lá. Eva, você foi desobediente. O que acontece agora com a Eva? Você vai sentir a dor do parto e por causa de sua desobediência vai ter que ser submissa ao seu marido. Está descrito lá na Bíblia. Então é um ato machista. Deu para entender o contexto? Então, Deus não é Olodumare, não tem anjo na cultura urubá, não tem diabo na cultura urubá. Não tem. Até aqui, até esse ponto, vocês conseguiram compreender? Sim, taca fogo aí na live. Boa. Boa, 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 boa. Aí entramos em um outro contexto, que é muito importante também nós lembrarmos disso. É muito importante a gente lembrar disso. Muito. Exu ancestral, que o pessoal chama de catiço. E Exu Orixá é a mesma coisa? Não é. Não, Exu Orixá é uma divindade da cultura do Bahia. E Exu ancestral, que o pessoal gosta de chamar de catiço, povo da rua, faz parte de uma outra cultura. Tem a influência da cultura urubá com a cultura africana, sim, mas é o nascimento de outra cultura, uma outra forma de culto, dentro de uma cultura diferente, ok? Então vamos lá. Antigamente, a Umbanda, ela não começa com Zélio Fernandes de Moraes, Fernandino, né? Não começa. A gente sabe disso, né? Eu acredito que a maioria das pessoas sabe disso. Então, o que acontece? Existiu o Quimbanda. Quimbanda era quem tocava a Umbanda. Quimbanda é aquele que tocava a Umbanda. E aí existiam os espíritos ancestrais que vinham, que incorporavam na antiga Umbanda. Então a Umbanda não começa com Zélio. Ela começa dentro de quilombos aqui da diáspora. O que acontece? Zélio, ele vai até esses locais onde existia o culto da Umbanda. E aí ele leva para a burguesia do Rio de Janeiro, que seriam as pessoas leucodérmicas, pessoas brancas, de pele branca. E aí Zélio não ajuda ninguém preto. Inclusive na ata da Umbanda, vocês podem buscar isso aí, Zélio Fernandino lá, ele tira qualquer essência ou conexão com a África. Então, o pessoal fala assim, a Umbanda é de matriz africana. Bom, na ata da Umbanda não está constando isso. A Umbanda é de matriz africana. Na ata da Umbanda não está dizendo isso. Na ata da Umbanda não tem nada dizendo isso. Então, o que acontece? Uma separação. Aí, isso sim é o processo de apropriação cultural. Então, Zélio tem a influência, o estudo dentro de uma cultura. Ele desenvolve. O que é desenvolve? Deixar de envolver. Ele deixa de se envolver com a cultura, com a forma original, e cria algo similar, que é a mesma coisa, com o mesmo nome. E aí, a partir dele, fala que tem influências da Índia, influências de sei lá o quê, da ponte que caiu, mas não da cultura africana. Que aí sim é a apropriação cultural. Então, Zélio Fernandino
ele, sim, apropriou a cultura africana e aí não colocou a essência africana. E aí isso deturpa mais uma vez o conceito epistemológico sobre o culto e a cultura. Né? Aqui, ó, Zélio, ele coloca como racista, de fato. Né? Além do mais, na época a qual o Zélio viveu e as referências que tinha como estudo. Né? Então, Zélio tinha também Allan Kardec. Se vocês buscarem o livro dos Espíritos de Allan Kardec lá, vocês vão ver que Allan Kardec também tem uma referência com Immanuel Kant. Immanuel Kant é racista. O que vocês têm que entender, a filosofia da época justificava a escravização. A filosofia da época, de 1700 a 1800, justificava os processos de escravização que acontecia com o nosso povo. Então a filosofia justificava, que era tido como ciência, que a pessoa preta ela não era um ser humano ainda, ela era um animal. É o processo de zoomorfização dos corpos pretos, animalização. Deu para entender até aqui? E aí o que acontece? Já existia essa forma ancestral de cultuar, né? Essa forma de cultuar as entidades. Que aí sim, essas que baixa, né? Fala assim, baixa lá nos terreiros de Umbanda. E aí o problema é que Zélio só tem a Umbanda dele aceita, né? Zélio só tem a Umbanda aceita porque o caboclo, né? Sete Encruzilhadas, ele é considerado um padre. Ele era um padre. A Umbanda é completamente brasileira, né? E não tem a ver com matriz africana. O nome Umbanda não é de origem brasileira, né? O ato de incorporação, né, em si, nos ancestrais, não é de origem brasileira. Na Umbanda, o caboclo, a entidade, ela vem falando sobre Xangô, sobre Oxum, e não tem influência africana? Ou não tem matriz africana? Temos que avaliar esse conceito, né? Deu para entender aqui? Na Umbanda, o caboclo lá, ele vem falando de Xangô, vem falando de Oxum, vem falando disso e daquilo. Ele fala que são falanges, né? Tá, legal, mas o povo originário aqui, o povo, né, dessa terra que se chamava Pindorama, que é o Brasil, na mão dos povos originários, que são os indígenas, chamava Pindorama, terra das palmeiras. Essa terra aqui não tinha Xangô, não tinha Ogum, não tinha Oxum. Qual que eram as divindades que eles cultuavam? A natureza também tinha nomes. Tupã, Jaci, Jupiara, né? Não tinha esses outros conceitos que a gente tem hoje, que é de influência da matriz africana. Não tinha, não havia. E por que que acontece? Porque, isso aí, Umbanda tem o termo do Quimbundo, cura. Então, por que que acontece, né, do caboclo estar incorporando e falando sobre Xangô? É a ausência de conhecimento do médium. A ausência do conhecimento do médium, de estudar, de entender a cultura de forma original, a cultura brasileira, que é de forma original, o caboclo da Umbanda. Quando o médium não entende, não estuda, faz parte da evolução estudar, né? Vai fazer o processo de deturpação. E aí, quem está sendo Tupã? Diz que tem Xangô? Ué, quem é Tupã? A divindade do trovão que era cultuada aqui. O caboclo fala de Ori. Eu já vi caboclo falando de Ori, que tem que cuidar do Ori da pessoa, do anjo da guarda e do orixá, mas o caboclo não sabe quem é Jaci, a lua. O caboclo não sabe quem é Jaci. E aí, é culpa do espírito? Não. É culpa do médium. A cultura ameríndia, exatamente. É culpa do médium que não estudou. Então, pessoal, isso é um processo extremamente agressivo de deturpação da cultura, desconfiguração do que era, entende? Ah, mas na Quimbanda, né, a Quimbanda é mal e a Umbanda é boa. Por quê? A Umbanda branca é boa, né? Então, ó, outro processo, né, de racismo, estrutura racial. A Umbanda branca é boa, a Quimbanda é preta, então é má. A Quimbanda, ela tem os 7 reinos, ou mais, né? Depende da situação, igual a Umbanda. Só que nós temos que entender
quais espíritos estão baixando na Umbanda e na Quimbanda. Na Quimbanda faz referência aos espíritos que não se converteram ao cristianismo. Então são os espíritos revoltos. Eles não se converteram ao cristianismo. Os espíritos que não se converteram. Então lá, tem preto velho, tem linha das almas. Na Quimbanda, tem linha das almas. Tem um preto velho. Só que ele vem, ele incorpora e ele vai ser chamado de Exu. Então é um Exu que vai vir e vai ser chamado de Exu. Igual o preto velho. Igual o preto velho, só que vai ser chamado de Exu. Todo mundo vai ser chamado de... Tem o caboclo, vai ter o caboclo. Vai sim ter o caboclo, só que ele vai ser chamado de Exu. É assim que vai funcionar. A Quimbanda funciona dessa forma. Tem todos os reinos, os 7 reinos, igual na Umbanda. Até mais, só que o que acontece? O que acontece? Não se converteram espíritos que não se converteram ao cristianismo. E na Umbanda, os espíritos que se converteram ao cristianismo. E aí, olha o tão agressivo o pessoal fala assim... mas aí você vai corrigir lá o espírito, o preto velho? Pessoal, qual o problema de ensinar pro médium e pro espírito? O preto velho vem com o terço na mão. Dependendo da época desse preto velho, instrumentos sagrados do cristianismo não ia na mão de preta. Por que o preto velho tá pegando terço? Porque alguém deu, alguém colocou na mão dele. Do mesmo jeito que alguém colocou, alguém tira, ensina. Ó, meu velhinho, aqui o senhor não precisa mais isso aqui. O senhor pode exercer a sua fé, a sua crença. O senhor pode fazer as suas curas sem o uso desse negócio aqui, esse terço. O senhor pode usar suas guias, pode usar vela, pode fazer fogueira. Tem que ensinar. Porque os espíritos, muitas vezes, eles são tão perdidos quanto nós. Eu não estou falando disso de forma grandiosa, narcisista grandioso, não, pessoal. Eu estou passando uma realidade para vocês. Os espíritos são tão perdidos quanto nós. Nós também temos responsabilidades com o mundo espiritual. E é a pessoa que está incorporando. Nós temos responsabilidade, sim, de apagar esses processos, de evitar esses processos de colonização que acontece com os espíritos da Umbanda. Anjo da guarda, o caboclo vem falando do anjo da guarda, vem falando de Xangô, mas não sabe o que é Tupã, pô. Os caboclos cada vez mais usam velas, fitas, etc., mas não usam as ervas. Cadê as ervas do caboclo? O caboclo fala do Ori. Ori, tem que fazer culto ao Ori. Mas não fala sobre as concepções espirituais dos povos originários, dos ameríndios. Pessoal, temos que abrir o olho e fazer esse resgate, a processo de Sankofa, voltar ao passado, o futuro é ancestral. O pessoal está se perdendo no caminho disso. Cada vez mais deixando os processos coloniais, apagando a cultura. E está deturpando, está destruindo, está desconfigurando, está ficando feio cada vez mais. O Exu ancestral, é uma homenagem à divindade, ao Orixá Exu. Vamos fazer assim, Sete da Lira é uma das entidades mais importantes da Quimbanda. Alguns falam que é o rei da Quimbanda, Sete da Lira. Sete da Lira, ele era anticristão. Sete da Lira inseriu tudo, né, que era anticristão na Quimbanda. Então, exemplo, Lúcifer. Opa, Lúcifer sou eu. Lúcifer é contra a igreja? Então, Lúcifer opa, tem também aqui. Astarote, tem também aqui. Beuzebu, tem também aqui. Então, tudo que era contra o processo de espiritualidade do cristianismo, Sete da Lira inseriu. Exu é contra... Opa, então aqui todo mundo vai se chamar Exu. Deu para entender esse conceito? Espíritos que não aceitavam se converter ao cristianismo, nem os dogmas do cristianismo. Aí nós observamos a Umbanda. Tá o Oxalá, é chamado de Oxalá, mas é o Jesus Cristo loiro de olhos claros. É o Jesus Cristo JC loiro de olhos claros. Sete da Lira. Jesus Cristo loiro de olhos claros. Jesus lá veio lá do território também de Israel lá, e o sol lá era forte. Normalmente Jesus era preto.
Aí tem uma parte de uma música lá do Exu, do Baco, né? Exu do Blues, que ele traz assim, tudo que era preto, quando era preto, era do demônio, ficou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É o processo de assimilacionismo para uma aceitação social. E essa aceitação social é baseada em conceitos raciais. E a gente tem que observar esse movimento. Eu vou falar sobre os espíritos. Eles são tão perdidos quanto nós. Exemplo. Há anos atrás, eu tinha iniciado um movimento já em grupo e falando um pouquinho sobre o culto e a cultura. Há uns 4 anos atrás. Sobre o culto e a cultura iorubá, etc e tal. Bom, era legal. Aí, eu tava falando um dia sobre Ogum. Aí o que acontece? Dona Débora, minha mãe, ela veio me contar um sonho, que ela não me acompanhava nesse período, ela veio contar um sonho que ela sonhou com um irmão que se chamava Jailson. Não é irmão dela, um irmão de terreiro. E o Jailson, ele era lá do litoral onde eu morava e ele morreu eletrocutado. E ele morreu pós uma segunda ritualística com a divindade Ogum. Isso é muito forte, eu tô passando para vocês em empirismo. Ele morreu com uma ritualística da divindade Ogum, deposta da divindade Ogum. Ele morreu eletrocutado, pum. Aí o pessoal ficou falando o quê? Ogum matou o Jailson. Por quê? Porque ele iniciou de novo. Aí o Jailson veio no sonho, lá da Dona Débora, e o que aconteceu? Ele falou para a Dona Débora que o trabalho que eu estava fazendo era muito importante, e eu não poderia parar. Porque ele estava perdido procurando o Ogum que matou ele e tirou ele da família, de sustentar a família e os filhos. Vocês estão entendendo isso aqui? É muito forte, velho. É muito forte, comunidade. Ele estava procurando o Ogum assassino, o Ogum que matou ele, por ele ter iniciado na divindade. Ele estava procurando no mundo espiritual esse Ogum. E aí ele entendeu que o Ogum não teve nada a ver com a morte dele. Estão comigo aqui? Taca fogo, que eu não sei se vocês estão compreendendo aqui. Pessoal, isso aqui é muito forte. Esse depoimento aqui é muito forte. É algo que aconteceu na minha vida. Então é o que eu falo para vocês. Os espíritos, o mundo espiritual, às vezes os espíritos, eles estão tão perdidos quanto nós. É muito forte isso, mas é real. É muito forte, mas é real. Estão compreendendo como que é o processo? E nós temos, sim, a responsabilidade de mudar isso. Mudar. Esse processo de assimilacionismo, esse processo de miscigenação cultural que deturpa a forma original, é agressivo demais para a pessoa preta. Uma cultura preta que foi deturpada durante 500 anos. Deu para compreender? Axé, 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 boa. Então, é isso. Estão compreendendo? Então, vê o preto velho lá com o tercinho na mão. Tira, fala assim, não precisa. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Tá? Então, Exu, Orixá. Falei no começo da live. Pum. Exu ancestral, que o pessoal chama de catiço. Exu que incorpora. O tranca-rua, o sete cruzilhadas, o... Exu ancestral. Não tem a ligação com Exu Orixá, é só um nome em homenagem a. O culto, ele toma forma aqui na diáspora. O culto, ele toma forma aqui na diáspora. Esse culto a Exu e Pombogira toma forma aqui na diáspora. E aí, com o passar do tempo, né, ele tem um processo de roubar a cultura, que acontece com o Zélio. Apropriação cultural. Axé? Deu para entender até aqui? E esse processo, ele se reverbera até hoje. Quanto menos se estuda, quanto menos se entende sobre os ancestrais que fizeram esses processos aqui, que iniciaram a cultura, mais se deturpa, mais apaga a cultura. Os Exus ancestrais tiveram vida? Sim, tiveram vida. Tiveram vida, erraram, acertaram. E de forma inicial, o que também é muito contextualizado. Quando começa a Umbanda, Quimbanda, dentro dos quilombos, né? Os espíritos que naturalmente viam, os espíritos ancestrais, eram de pessoas pretas. E até durante um certo tempo era isso. E era necessário para vir, porque fazia parte da ritualística. E aí, hoje, é um processo que as pessoas brancas recebem também os seus ancestrais. O problema é que esses ancestrais, ou a pessoa, no caso, eles deturpam
O culto é cultura. Então vem a Pombogira, e aí a Pombogira ela é esposa de não sei quem da França, e ela é uma duquesa e ela quer ser tratada igual uma duquesa. Aí você fala de que época? 1700 alguma coisa. Porra, então você é racista, pô. Eu vim pro Brasil, eu morei sempre na Espanha. E você fala espanhol? Não fala espanhol. Porra, então tá errado alguma coisa aí. É assim que funciona. E aí o pessoal fala assim, tudo é ancestralidade preta. Pessoal, começa com a ancestralidade preta. É o que eu falo para as pessoas assim, lave os pés antes de pisar no chão, porque o chão tá banhado de sangue. E é sangue preto. E é preto hoje cancelando o CPF de outro preto e o negócio tá muito agressivo. E a cultura tá se perdendo e se deturpando. Conforme os processos de conveniência. É conveniente. Tem pessoas lá do sul, lá que o pessoal incorpora no Tim Maia, no Michael Jackson, no Elvis Presley. Muitas coisas se deturparam, muitas coisas mudaram. Perderam o rumo, perderam o sentido. É bonito, dá certo, mas não é certo reproduzir. Ok? É bom cultuar em Exu ancestral? Lógico que é bom. Mas é muito bom você entender quem é esses ancestrais. Quem são esses ancestrais. Porque nós estamos falando sobre isso. Ancestrais. Né? Estamos falando sobre isso. Os ancestrais. Os nossos ancestrais. Então, quem são os nossos ancestrais? O Exu, que eu falo aqui na IBE, a gente tem um toque, né, de homenagem aos ancestrais. Né? E nesse toque, eu sempre falo pro pessoal, a gente não... Pessoal, que vai incorporar aí, não tem a responsabilidade de ficar falando sobre a vida do outro lá. O espírito que incorpora em você tem a responsabilidade de trazer coisas importantes sobre a sua vida, porque ele está aqui para cuidar de você. O outro tem o outro lá, tem também um ancestral que vai ajudar ele. O nome, Pombogira, Exu Pombogira. Antigamente era tranca-rua, sete trancas, essas coisas assim. Agora, o nome tem sobrenome. E aí é outro perigo também que acontece no trabalho de deturpação e sobre inflar o ego. Aí você vai perguntar gira que eu fui já tocar, que eu tocava também. Gira que eu fui tocar aqui em São Paulo, em Candomblé, que toca para Exu e Pombogira. Exu Giramundo. Eu sou Exu Giramundo, canta pra mim, cantou, pum. Aí vem o outro Exu e fala, você é Giramundo? Então você trabalha para mim, porque eu sou Gira Universo. Aí eu, é o quê? Sou o Giro Universo. Hã? Aí você vai ver a Pombogira. Ô Pombogira, tudo bem? Vou cantar um ponto aqui pra senhora. Conta aqui. Tá, conta pra Pombogira, 7 facadas, rainha do inferno, esposa de Lucifer, amante do Beelzebul. Dá 7 facas cruzadas. Aí você fica... Pessoal, por que a caralha desse nome gigante? 1 minuto de nome. Pra falar que a Pombogira é 7 facas. Mas não pode ser 7 facadas. Porque ela trabalha no Cruzeiro das Almas. 7 facadas do Cruzeiro das Almas. Rainha, esposa do Lucifer, amante do Beelzebul. Então é um negócio que... sabe? Perdeu o sentido espiritual em si. E é o ego da pessoa. Pra falar que o Exu é rei. O Exu foi rei da ponte que caiu lá na Europa. Porra, então eu já nem curto você. Porque se foi do tempo de uma época que dos ancestrais vindo trabalhar aqui no Brasil, você era racista, mano. Tem que falar, tem que dar um papo reto. Então tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Deu pra entender? Meteu o chifre no Beelzebul, foi, né, Hugo? Mas é isso, você entende? É sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado sobre esses conceitos, pessoal. Muito cuidado sobre esses conceitos. Ó, capa preta, né? Então, esses Exus, assim, é sobre isso. Aí veio 7 capa preta disso. É um querendo ser superior ao outro pelo nome. Tinha um Exu que eu não lembro, do Wagner, ele tem um terreiro lá em Santo André. O nome do Exu era Tonico. Bom, Tonico. Tonico o quê? Tonico. E o Exu era famoso, trabalhava pra caramba aí, tinha um terreiro lá e tava tudo certo. Entendi, não precisava do nome, Exu, Tonico das 7 encruzilhadas, com as facas cruzadas em cima do peito, do coração de quem traiu lá com Lucifer. Não precisava dessas coisas. E hoje, pra que isso? Processo do quê?
conveniência, vai deturpando a cultura, vai transformando, vai tirando aquilo que era valoroso e acaba o quê? Colocando o valor pessoal. Fica difícil. Ok? Fica difícil. Fica difícil. Deixa eu ver algo interessante aqui. Babá, as cores de Exu são apenas vermelho e preto. Não, vermelho, preto e branco. Tá? Faz referência a elementos da natureza. Macho, fêmea, procriado. Ponto. Então, pessoal, a gente tem que entender esses processos que acontecem na nossa cultura, o que é a divindade Exu, orixá, e o que é o Exu ancestral, que vem lá na Quimbanda, na Umbanda. E temos que estudar esse conceito étnico-racial, esse resgate, esse conceito epistemológico, senão vamos acabar cometendo, né, um processo de deturpação cultural, que é o epistemicídio, que é a morte do conhecimento negro-africana, a morte do conhecimento não só, mas também o silenciamento da voz negra-africana. O processo de racismo, eu estava conversando hoje aqui com o Façaquim, ele é uma estrutura enraizada na sociedade. E temos que tomar muito cuidado, com a pessoa inserida, a pessoa branca inserida numa cultura preta, que não entende, ou finge que não entende, ou é racista de fato, para os privilégios que ela vai usar e a forma com que ela vai deturpar ou se utilizar da cultura. E, infelizmente, isso também pode ser reproduzido pela pessoa preta. E aí você vai ver, infelizmente, pessoas pretas que não estudaram, não tiveram oportunidade, não estudaram esses conceitos raciais, não estudaram o conceito histórico e acaba também deturpando o culto e a cultura. Elitizando, acaba cometendo os processos de racismo estrutural. Isso é, o templo, né, de orixá, de forma original, era o quê? Pessoas pretas. A cultura orixá, pessoas pretas. Aí, infelizmente, você vai no templo, só tem pessoas brancas. A gente tem que analisar esse processo, isso não pode ser natural. Alguma coisa está acontecendo, pessoal. Algo está acontecendo. Nesse templo, algo está acontecendo. Está inacessível para a pessoa preta. E aí, às vezes, os babalorixás e babalaôs ignoram esse fato. Né? E aí, o motivo, a grande maioria deles, não são pessoas pretas. É sobre isso. Então, vamos lá. Sobre Exu, orixá, Exu ancestral, Pombogira e Exu. Vocês conseguiram entender Exu, orixá, Exu ancestral? Vai ficar gravado assim, bateu 140 e poucas pessoas aí, vai ficar gravado. Fechou? Então, é necessário entender esses conceitos, tá? Exu, orixá, né? Que acontece a ritualística dentro de uma cultura, uma organização territorial autóctone, de origem africana, né? Que vem do território Iorubá, antiga Ebadu ali. Ponto. Exu ancestral é um culto que de forma original, de matriz africana, né? Que teve uma influência cultural com os povos originários dessa terra, se chamava Pindorama, com os africanos, né, em diáspora aqui no Brasil, que vieram, né, de forma forçada e tiveram, né, envolveram-se em uma forma de cultuar os ancestrais. E aí teve o nascimento ali da Umbanda e do Quimbanda. Ok? Agora, Exu ancestral tem semelhança, ligação com Egungun? Egungun, pessoal, temos que entender o que é Egungun. Tá? Só para vou ajudar vocês aqui. Egungun é um irumolé. Tá entendendo aqui? Escreve aqui nos comentários para eu ver que vocês estão comigo. Egungun é um irumolé. Não teve vida no Aê. Irumolé é aquela divindade que veio para fabricação da terra, da vida, e voltou para o plano espiritual. Egungun é um irumolé. Ah, mas Egungun é um ancestral. Opa, segura. Egungun é um irumolé, uma divindade que dá acesso ao seu ancestral. Pegou? Egungun é um irumolé que dá acesso ao seu ancestral. Ponto. É assim que funciona. Ok? Egungun
É o Irumolé que dá acesso ao seu ancestral. Isso, Egungun é o Irumolé. Tá bom? Exu, trancar rua, né? É Egungun? Não. A forma de culto aos ancestrais existem em milhares de culturas diferentes. A forma que se conecta, que evoca o ancestral na cultura iorubá é através de Egungun. Aqui na diáspora é através da Umbanda Quimbanda. Tá bom? Então, não tem ligação. Exu ancestral, se fosse no idioma iorubá, ele ia ser o Egum, é seu ancestral, seu Egungun. Mas não é. E aí a forma de acessar é diferente. Então, não é a mesma coisa, tá bom? Pegou? Teve uma pergunta aqui que alguém mandou que foi legal também. Cadê, ó? Opa, peraí. Passou, correu. Ai. Aqui. Explica a representação de Exu com pênis, né? Que tem no culto tradicional iorubá. Vamos lá, pessoal. Exu com instrumento fálico que não é no culto tradicional. Existe o Opá Exu ou Ologó Exu, que é um cajado de luta da divindade Exu. Não é um instrumento fálico. Tá? O que acontece? Muitos pesquisadores, antropólogos iniciados e não iniciados foram ao território Urubá e aí observavam o assentamento de Exu, o Ojubô de Exu, e aí interpretavam Exu como Baco ou Dionísio, que era a cultura grega, como o deus da luxúria, da bebida, do vinho, da farra e não sei o quê. E aí foi visto pelo antropólogo o assentamento de Exu e foi dado como... eu esqueci o nome do antropólogo que fez isso daqui, mas ele falou... uma criatura medonha que quando coloca conchas para representar seus olhos fica cada vez mais assustadora. É texto de antropólogo, tá? Texto de antropólogo, que se reverbera em livro. Eu esqueci o nome da pessiroca do livro. Obrigado aqui, Dionísio, deus do êxtase. Isso aí. Então, da cultura grega e romana, tá? Baco e Dionísio. E Exu foi associado a Baco e Dionísio. Isso aqui foi visto como um ogó, como instrumento fálico. Tá? Mas não é. Leba, Papa Leba, é um vodum do território Fon, tá? Do Benin, atual Benin, antigo da Omé. Aí sim, Papa Leba tem um instrumento fálico. Exu não. Exu não tem não, tá bom? Aqui na diáspora, eu ouvi de uma senhora preta, tá? Há muito tempo, que o instrumento fálico, ele tinha sido colocado no assentamento de Exu como um pedido. O que aconteceu? Então vamos lá, 1888, suposta abolição da escravatura. 1889, o que aconteceu? Tomada dos militares sobre o território aqui, expulsando a família Bragança de volta para Portugal, e aí a bandeira do Brasil ficou muito igual à dos Estados Unidos, só que com as cores verde e amarelo. Ponto. Vocês podem procurar isso, bandeira de 1889. Aí, em 89, em diante, o que aconteceu? A chegada dos eiros. A chegada dos eiros. A chegada dos eiros. Pessoas, trabalhadores que vinham da Europa para o Brasil. Então, o que existiu? Uma grande quantidade de pessoas pretas, em grande quantidade, muitas pessoas, muito mais pretas do que branco. E aí eles fizeram o quê? O preto tinha acabado a escravização. Eles poderiam pegar a pessoa preta e falar assim, vou te ensinar uma profissão, você vai trabalhar disso. Não, o que eles fizeram? Pegaram pessoas da Europa e trouxeram a solo brasileiro para poder trabalhar e o poder ainda se estruturar dentro dos conceitos raciais. Então, chegaram os eiros. Esse brasileiros, o sufixo da palavra eiros, do brasileiros, faz mais referência a essas pessoas que vêm de cá para cá. Por quê? Eram as profissões. Presta atenção. Carpinteiro, jardineiro, pedreiro, cabeleireiro. É o sufixo eiros, que vem de Portugal para cá. Cabeleireiro, pedreiro, carpinteiro, jardineiro. Estão conseguindo compreender? E aí, o que acontece? Houve um genocídio das pessoas pretas. E para que não tivesse mais reprodução,
Muitas pessoas deixaram os homens pretos eunuco. E aí o que falou essa senhorinha preta, que eu não me recordo o nome dela agora, mas ela contou isso dentro de uma rodinha de candomblé, de chapa que vai de Santo Velho, que foi colocado o instrumento fálico no orixá Exu e nos Exus, né, nos assentamentos de Exus ancestrais. Como uma forma de pedido, para que não acontecesse mais isso. Pegou? Pegou? Então vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tá acabando minha bateria, 9%, comunidade. Babá, o senhor pode falar... Eita, voltou. Babá, o senhor pode falar... Babá, o senhor pode falar o porquê dos diversos nomes de Ibá diferentes para Exu? Prisão... Opa, peraí. Ele tá comentando aí e volta. Na religião tradicional Yorubá, inclusive, sobre Exu orixá com nome específico de determinada família de Ifá. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Exu tem diversos epítetos. Tá? Epítetos. O que é epíteto? É um nome pelo qual você é conhecido. Um dos nomes pelo qual você é conhecido. Então, exemplo aqui. Eu sou Faun Sheksai Xuxolá. Na comunidade, normalmente, o pessoal me chama de babá. Se eu for no jiu-jitsu, onde eu treinava, eu era Miranda. Se eu for em uma outra academia que eu fui visitar um dia, eu era o faixa roxa. Se eu for no exército, eu era ou cabo Miranda ou soldado Miranda. Ponto. Ou o pessoal que me chamava lá, doidão, né? Que era assim. Era assim, são nomes, epítetos diferentes onde eu passei. Se eu for no futebol, eu era o goleiro, porque eu era horrível de futebol. Entendeu? Era assim que funcionava. No exército também, eu sou era o 457. Ponto. Ô vida, já vamos já. No exército era o 457. Epítetos, nomes diferentes da mesma pessoa que eu passei em locais diferentes. Mesma coisa, Exu. Exu, né, lá em Aqueçã. Aqueçã é uma vila da província de Oió. Exu lá no mercado de Aqueçã. Exu foi cultuado, foi assentado em Aqueçã. Recebeu o nome de Exu Aqueçã. Ponto. Por quê? Estava no mercado de Aqueçã. Tá? Então recebeu o nome de Aqueçã. Deixa eu ver se eu consigo responder algumas perguntinhas que me mandaram aqui. Eu posso responder isso daqui também amanhã. Deixa eu ver. Exu foi um dos reis de Queto? Sim. Existiam 9 famílias reais quando Exu Chopansan saiu de Leifé até o território de Queto. Sobraram 5. Essa migração durou 5 anos, até chegar onde vocês conhecem Queto hoje. Exu passa por uma vila dos caçadores e conhece um caçador chamado Lalumon. Lá ele fica Exu, né? Fica durante alguns anos. E aí Lalumon fala que a vila tá pequena, manda Exu embora. Exu vai embora. Nesse percurso morre algumas famílias. Tinham 9, morreu 4, ficou 5. Então, vamos lá. Mafu, Meba, Alapini, Mabo, Aro. São os nomes das famílias reais de Queto. Então, o Okearo que a gente usa é uma saudação à família real de Queto. Tá, deixa eu ver o que é mais aqui. Qual a importância das conchas para Nanã? Outra pergunta. Não vou trazer isso aqui, não. Fala um pouco sobre a função de... Se tem... Tiriri. Tiriri é uma palavra iorubá que faz referência a venha rapidamente, ver rapidamente. Tá? O que é Okuorum? É outro conceito. A gente vai falar de Ebeurum. Exu, qual Exu é ligado ao Ossan? Nenhum. Exu é Exu. Tá? Exu é uma divindade. Não tem vários Exus. A ligação com o Ossan em si é só que os versos de Ifá trazem. Ossan e Exu, dentro de um contexto metafórico, brigaram e Ossan e Exu tira a perna e a fala de Ossan. Alguns vão dizer que era Aroni, depende da situação. E aí é por isso que Ossan não fala, subia. Iniciado no culto tradicional, tem problema iniciar em Quimbanda por ter ritos na cabeça? Depende, você já perguntou pro seu Ori? É importante, né? Pergunta pro seu Ori se tem um problema isso.
como foi a encarnação de Oxum, de Exu, né, no Aie, como descendente de Odudua. Alguns vão dizer também que Exu, existia um Eborá, um ancestral de Exu, que já existia no território de Ijelu, pré a chegada de Odudua. Então, Chopansan é descendente de Odudua. Chopansan é uma Iá descendente de Odudua, tá? Que seria primeiro a Laqueto, quando a gente entende lá as histórias e o contexto, né, familiar do território de Queto, Chopansan, tá? Descendente de Odudua, era uma Iá. Exu... É isso, tá? Amanhã tem algumas perguntinhas que eu consigo trazer para vocês. Lá nos stories tem uma caixinha de perguntas. Essas perguntas vocês podem responder, colocar tudo lá que eu respondo amanhã. Fechou? Ou durante a semana aí, depende do meu tempo e coragem. Beleza? Axé, comunidade. Pessoal, é isso. Bateria já aqui no 7%. Eu posso provar depois para vocês. Tirei até um print. Então, bateria aqui tá acabando. A minha bateria também tá acabando. O dia foi puxado hoje. Espero que vocês compreendam. Espero que vocês tenham absorvido conceitos históricos importantes. E que vocês, a partir desse momento, cultuem Exu, ou venha cultuar Exu dentro de uma outra perspectiva. Axé? Então, gratidão igualmente em Minaduba. Eu também agradeço. Qual é com esse mi? Boa noite e bom descanso. Axé, bé. Axé, uia. Mudiuba.